pelo estado de Goiás, é a minha terceira vez no estado do Espírito Santo. Eu estive em 2018, estive em 2019 e agora em 2024. As três agendas que tive, estive junto com o pastor Vanderlei Rocha, da irmã, e ele, por graça e misericórdia de Deus, nos concedeu essa agenda junto ao pastor Sérgio. Eu quero louvar a Deus pela vida do Espírito Santo do Senhor, pastor Sérgio Vicente, por Deus pela sua família, por esta igreja abençoada, todos os visitantes que estão aqui. Quero também externar meus agradecimentos ao Senhor Deus pela companhia da minha esposa. Todas essas 3 vezes que eu estive aqui, essa é a primeira vez que ela conseguiu vir. Eu sei, e a bênção do Senhor. Meus amados, o tempo é precioso. Nós iremos até as 20 horas e 25 minutos, provavelmente. E eu quero falar para os irmãos acerca do livro que nós estamos, para depois começarmos a ministrarmos. E aqui o livro, O Espírito Santo e a Hora Final, é um livro que aborda 12 temas, 12 subtemas. Tá? O primeiro capítulo desse livro fala sobre os dons do Espírito Santo. Então você vai estar se inteirando mais acerca dos dons do Espírito Santo. Pedimos só uma apresentação aqui. Eu queria também falar sobre o capítulo 3 do livro. Tem por título Revelações e Profecias, como saber se veio de Deus. Capítulo 5, Cure milagres nesta hora final. Neste momento aqui, neste capítulo 5, a gente fala de se favorecer a Satanás e Deus o permitir, ele opera a cura, faz casamentos, tá? Abre porta para pessoas. Então é preciso ter discernimento. E esse último lançamento nosso, que foi Porcaria 5. Encontrei a editora aqui com um preço bacana. Os dias não estão muito bons e a gente, por Goiânia, eu iria estar vendendo um livro desse por R$39 ou R$45, né? Esse livro Miserável no Coração de Deus. Consegui aqui com o pastor, esqueci, não sei se é Marcelo ou dele. E aí eu vim de Goiás e o livro já estava em Vitória me aguardando. Então, em Vila Velha. E aí, graças a Deus, uma bênção. Queridos, esse livro Miserável no Coração de Deus, ele surgiu quando eu estava pregando na cidade de Corupaíba, no estado de Goiás, e dizendo que o estado de Goiás com Minas. Na época, ainda eu residia no estado de Minas, na cidade de Araguari. E eu ministrei esse sermão, O Miserável no Coração de Deus, baseado em Lamentações 3:22. Antes de ministrar sobre o livro, eu vou falar um pouquinho só. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas muitas misericórdias não têm fim. Glória a Deus. A palavra consumido, por exemplo, as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Consumidos quer dizer destruídos, eliminados, desarraigados, né? Consumidos, já está falando. E misericórdia, eu fui estudar, é uma junção de 2 frases: miséria e córdias. A palavra miséria é relativa à miséria, o estado do ser humano. Aí você diz, pastor Macedo, eu sou salvo, lavado pelo sangue de Jesus, tem o meu nome escrito no livro da vida. E eu te digo, se tu considera que Paulo, o apóstolo, o saudoso apóstolo Paulo, também o era, lavado pelo sangue de Jesus, esse nome escrito no livro da vida, ele diz, né, pastor Sérgio, miserável homem que eu sou. E a palavra cordes é relativa ao cardio, ao coração. E o coração fala do centro da existência humana. E quando se trata de Deus, está falando do centro do ser de Deus. O que isso significa? Significa as profundezas de Deus, que não pode ser prescrutada ou acessada por ninguém, nem por anjo, nem por demônio, apenas por seu Espírito. Ok? Por isso o título, O Miserável no Coração de Deus. Queridos, o primeiro capítulo fala sobre misericórdia. A palavra misericórdia tem tudo a ver, a partir do hebraico, tá? Uma raiz hebraica diz que tem tudo a ver com gestação, mulher grávida. Capítulo 2 fala sobre Onésimo,
e a imputação salvadora de Deus está em Filemão, carta a Filemão. Capítulo 3, Davi, o miserável segundo o coração de Deus. Capítulo 4, a samaritana de 6 maridos. Ela disse para Jesus: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: tiveste 5, e o que tens agora, 6, não é teu. Capítulo 5, vencendo o acusador pela misericórdia, vai tratar a questão de Jó, quando o diabo acusou, do apóstolo Pedro, quando o diabo acusou, e do apóstolo Paulo, quando Deus permitiu que ele fosse esbofeteado por um demônio, e não recolheu até que o seu dia de vida se completasse na terra. 6. Lázaro de Betânia, agraciado pela misericórdia. Neste capítulo 6, eu falo sobre Lázaro de Betânia. Todos conhecem? Lázaro estava sepultado há 4 dias, Jesus chegou e o ressuscitou. Quando Jesus disse: Lázaro, venha para fora, Jesus estava falando apenas com Lázaro, e não com seu corpo, já em decomposição, numa sepultura, em uma gruta. Então, o que estava acontecendo? É uma analogia dedológica minha, tá? Não é uma revelação bíblica. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, que vocês leram o livro. Quando Lázaro morre, tá? Lá da geração de Lázaro, do tempo de Lázaro, já estava José, o pai adotivo de Jesus. Ok? Ele já estava no terceiro céu. Você tem sobre isso no livro do Espírito Santo no final. Ele não estava no terceiro céu, estava no céu de Abraão. Conforme relata Jesus em Lucas, capítulo 16, verso 19 a seguir. Tá? Então, quando Lázaro está no céu de Abraão, eu deduzo, particularmente, uma analogia dedológica, de que ele estava na reunião que nós estamos. Quem estava com ele? José, o pai adotivo de Jesus. Moisés, aquele que disse: Deus levantará um homem semelhante a mim, a estes ouvis. Abraão, que dizia: da minha semente, da minha descendência, o Senhor levantará um Messias. E Adão, por exemplo, que disse: eu tenho a promessa dele, do pai, que disse que enviaria alguém para esmagar a cabeça da serpente. Então, Lázaro estava na reunião, a oportunidade não foi concedida, e ele diz ao povo: o Messias já está na terra. Era meu amigo, e era minha casa. Lá, Marta e Maria, minha irmã, estão lá. E ele falou que eu não ia morrer, e que o que eu estou passando apenas era para a glória de Deus, o Pai. Mas eu morri, estou aqui. Quando ele está considerando, falando de Jesus, todo mundo alegre, agora chegou a hora de sair daqui para o terceiro céu. A voz de Jesus entra na reunião e fala: Lázaro, vem para fora. E há uma alegria imensa, e ele diz: essa é a voz do verbo de Deus, essa é a palavra, esse é o Messias. E Lázaro retorna e sai daquele sepulcro enfaixado em direção à voz daquele que o chamou. Aleluia! E pode louvar e glorificar o Senhor. Queridos, eu só expliquei porque quando você lê, talvez você vai ter algum susto, né? Capítulo 7, Simão Sirineu, o miserável escolhido, o rapaz que ajudou Jesus a levar a cruz. 8, reconciliação e imputação. Capítulo 9, Paulo e o Espinho da misericórdia. Capítulo 10 e último, filhos gerados pelo Deus da misericórdia. Queridos, esse livro, R$25. Este livro, R$25. Se você levar os dois, vai pagar apenas R$40. Amém? Amém. Amados, eu quero convidar a amada igreja do Senhor Jesus para se colocar de pé, abrir as Escrituras Sagradas no livro de Jeremias. Os queridos, orem por mim. Glória a Deus. Iniciou a minha última semana no estado. Ministro hoje. Amanhã eu descanso, mas ministro aí terça, quarta, quinta, sexta e sábado, dentro de Vila Velha. E na quarta-feira estaremos com o nosso querido pastor Derlei, ou Vanderlei Rocha. Ministraremos um simpósio para líderes corporativos ali. Ministrei com ele essa semana passada, que eu não me lembro mais quem foi por ministro. Era correria, os irmãos olhem para que Deus me vitória, saúde a mim e a minha esposa. Queridos, livro do profeta Jeremias, quantos acharam? Capítulo de número 1, versículos 4 ao versículo 9. Queridos, de vez em quando minha esposa vai estar vendo aqui, fazendo uma afirmação, tirando foto, ok? Senão não fica assim, assistados. E as irmãs e irmãos da igreja que estiver fazendo vídeo, gravando, por gentileza, depois, passa para o nosso querido pastor Sérgio,
e Ele envia para mim, eu ficarei muito grato. Amém? Amém. Todos acharam? Diz glória a Deus? Amém. Aleluia. Capítulo 1, versos 4 a 9. A palavra do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação. Eu estou utilizando aqui de Deus, viu? Versículo 5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações, no plural. Versículo 6. Contudo, eu redargui, ó Eterno. Jeremias está dizendo: contudo, eu falei, debatendo contra o Eterno, contra Deus. Ó Senhor, eis que eu não sei me expressar nem falar como convém. Não passo de uma criança, eu sou apenas um menino ainda. Versículo 7. Entretanto o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me disse: não alegues que és muito jovem ou menino, a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te ordenar falarás. 8. Jamais te sintas atemorizado, não temas diante deles, porque eu estou contigo, aleluia, a fim de te proteger, assim diz o Senhor. Verso 9 e último desse texto. Então o Senhor estendeu a mão, guarde isso. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloco as minhas palavras em tua boca. Eu quero fazer um paráfrase em João 15:16. Por gentileza, claro. Eu normalmente, só se for aqui, mas normalmente quando eu começo a pregar, eu choro. Tá certo? E eu estou com um problema. Eu esqueci minha toalhinha. A esposa da senhora não achou não. Então eu vou pedir a Deus que me dê graça aqui. João 15, verso 16. Quantos acharam? Amém. Vamos lá, que eu ainda estou procurando, né? João 15, 16. Diz assim: não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá. Amém? Querido Deus, em tua presença santa e justa, no nome do teu Filho unigênito Jesus Cristo, nessa oportunidade, eu oro pedindo ao Senhor, para a glória do teu nome, que fales aos nossos corações. Manifesta o teu poder e a tua santíssima misericórdia nesta congregação. Dá orientação àquele que precisa e àquela que precisa de uma orientação. Dá o conselho através do teu Espírito para aquele que precisa de um conselho. Conceda, ó Deus eterno, agora no nome de Jesus, a direção para aqueles que precisam de tomar uma direção. No nome de Jesus, eu te peço ainda, venha curar a alma ferida por sequelas e traumas de alguma experiência que vivestes, alguém que se encontra dentro do templo. Eu te peço a graça também para que venha receber a cura, aquele que se encontra ansioso, depressivo, aquele que se encontra com problemas nos nervos, nos músculos, problemas na perna, nos ossos, enfim, Senhor. A confiança está no Senhor. Glória, e a tua glória já está presente. Glória, aqui louvamos e te glorificamos em o nome de Jesus. E você diz amém. Queridos, podeis assentar. Aleluia. O tema da mensagem. Opa, glória a Deus. Maravilha. O tema da mensagem deste nosso encontro, nosso primeiro encontro para a glória do Deus vivo é: eu queria que você memorizasse
Deus não erra na escolha. O tema da nossa mensagem é: Deus não erra na escolha. Todo mundo junto então? Deus não erra na escolha. Aleluia. É o tema da nossa mensagem. Queridos irmãos, quando Deus fez o chamado a Jeremias, o relato bíblico garante que ele ainda era muito jovem. A linguagem do Novo Testamento, dos dias dos apóstolos, enfim, o chamaria de mancebo. Mas ele acrescenta, ainda em algumas traduções, é acrescentado a frase criança. Como que Jeremias é uma criança e ainda um menino, mas Deus o havia chamado. Jeremias dá relatos de como foi esse encontro entre ele e Deus. Ele diz que uma certa feita Deus se apresentou a ele. Não está registrado neste contexto aqui qual horário, se pela manhã, ao meio-dia, à tarde, à noite ou à madrugada. Mas como nós já temos registro, por exemplo, a experiência de Samuel para com Deus era à noite, ou quem sabe à madrugada. Então vamos utilizar este horário. Então Jeremias, provavelmente dormindo ou deitado para dormir, Deus se manifesta a ele, e vamos usar o mesmo padrão que usou para Samuel, e ele disse: Jeremias. Jeremias se levanta e diz: quem está me chamando? E aí a voz responde: eu, o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ele se prostra e pergunta: eu estou fazendo a conjectura. Por gentileza, você vai ler o texto e vai encontrar especificamente o que eu estou falando, tá? E eu não estou praticando heresia, estou apenas usando uma forma exegética para nós trazermos uma compreensão melhor e entrarmos na mensagem, porque Deus está dizendo para todos nós essa noite: eu não erro na escolha. Por quê? Porque tem alguém achando pesado, tem alguém achando difícil, tem alguém até murmurando, tem alguém até achando que essa posição do querido irmão aqui, pastor, deveria ser minha, e Deus está dizendo assim: não, você está enganado, eu não erro na minha escolha. Aleluia. Então quando Jeremias se prostra diante daquela voz, ele disse: o que queres comigo? E o Senhor diz: Jeremias, eu te escolhi como profeta e não te dei, olha o agravante aqui, uma ressalva para ti: eu não te dei a nação de Israel exclusivamente, eu te chamo como profeta e te dei às nações, aos judeus e aos gentios. Aí ele disse: Senhor, peraí, está errado. Senhor, está errado. O que está errado, Jeremias? Está errado, Senhor. Eu ainda sou um menino, eu não tenho domínio do vocabulário, eu não sei falar as línguas das outras nações. Eu falo malmente, por assim dizer, o hebraico. Eu não tenho conhecimento da língua caldeia, da língua grega, de toda a língua dos países da Mesopotâmia. Senhor, como tu me enviar? Eu ainda sou uma criança. E Deus disse: Jeremias, deixa eu te fazer uma revelação aqui, nesta hora. Antes que tu foste introduzido no útero, na câmara do útero de tua mãe, eu já te Glória a Deus. Glória. Singa. Eu quero falar especificamente com os visitantes dessa noite, e mais precisamente com aqueles que talvez ainda não vivem essa familiaridade com as Escrituras Sagradas. Saiba que o Senhor te conhece antes que a tua mãe se casasse com o teu pai. Ele está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu já te conhecia, eu já te contemplava, eu medi o teu espírito, o teu coração, e eu sei que tu vai além das tuas forças, eu sei que tu vai além das cargas, eu sei que tu suporta coisa que tu nem imagina. Jeremias, deixa eu te falar uma coisa: eu não erro na minha escolha. Aleluia. Quem pode levantar as mãos e glorificar o Senhor e dizer glória a Deus? Só na praça, se tu me der um pouco de grave, um pouquinho de grave, aleluia, vai ser bacana.
Amém. Glória a Deus. Ficou legal. Querido, Deus não erra na sua escolha. Deus não erra na sua escolha. E depois dele falar isso para Jeremias, ele disse: Jeremias, abre a tua boca. Já não era mais a voz. Glória a Deus. A voz, o verbo, a palavra se materializa. Naquele quarto da intimidade com Jeremias, ele diz: abre a tua boca. E quando Jeremias abre a boca, a mão de Deus toca a boca, os lábios de Isaías, de Jeremias. E quando ele toca os lábios de Jeremias, ele diz: Jeremias, a partir de agora, a minha palavra está contigo. O capítulo 11, o versículo 3 da carta aos Hebreus, a Bíblia diz que pela fé entendemos que Deus criou o mundo por meio da sua palavra. Quando Deus coloca a palavra na boca de Jeremias, a minha palavra está na tua boca, não está se falando da palavra de um mero político que assumiu posições no Congresso Nacional Brasileiro. Quando Deus está dizendo: eu ponho aqui a tua palavra, não está falando das meras palavras do pastor Marcelo Filho e nem das meras palavras do pastor Sérgio. Deus está falando o seguinte: olha para o livro de João, contempla o primeiro capítulo. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo, a palavra era Deus. Deus está dizendo o seguinte: na boca daquele a qual eu chamo, eu coloco o poder da minha palavra. Para que isso? Para que você chame a existência o que não existe. Então começamos, pastor Sérgio, uma congregação do improvável. Começamos a crescer como escritores e pregadores e dirigentes de círculo de oração do improvável. Agora isso só acontece com aquele que aceita o chamado de Deus. Então, a partir de hoje, nesta noite, em nome de Jesus, olha para mim. Ei Deus, aleluia! Eu não sei o que você tem em mente para o seu futuro familiar, mas eu quero te dizer uma coisa: se tu converteres a Jesus verdadeiramente, crê, hoje tu vai chamar a existência no nome de Jesus. Se você disser: eu preciso de uma empresa, estou trabalhando e você não consegue, então eu não estou fazendo aqui, meu irmão, não estou fazendo nenhuma presepada. Estou dizendo para você, pelo poder da palavra de Deus, hoje você pode dizer: Senhor, estou diante da tua presença, estou diante da tua face perante o teu trono, e chama a existência uma empresa que dá para mim e para minha esposa trabalhar, prestar trabalho para alguém, empregar alguém e ser uma bênção. Aí você diz: pastor Marcelo, lembra de mim, eu preciso casar. Então você não vai procurar ninguém, cala-se, aquieta-te, e você vai dizer: Senhor, estou na sala do teu trono, eu sei que tu me escolheu, eu chamo a existência. Se é mulher que está falando, um esposo, um homem segundo o teu coração, que ama a mim como o Senhor Jesus amou a sua igreja, e assim seja, e assim sucessivamente. Levante a mão comigo e diz: Deus não erra na escolha. Mais uma vez, Deus não erra na escolha. Por quê? Eu lhe pergunto, por quê? Aí você responde: porque Ele me escolheu. Diga: porque Ele me escolheu. Estou entendendo. Diga: Senhor, eu estou entendendo que o Senhor me escolheu. Ainda que eu não sou competente, mas o Senhor não erra. Algo maravilhoso vai acontecer nesta noite. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Amados, vamos compreender o Evangelho. Vamos entender a palavra. Senhor. Aleluia. Glória seja dada no nome santo do Senhor. Nos Estados Unidos existe ainda uma tribo indígena chamada de Cherokee. Guarde isso. Deus não erra nas suas escolhas. O nome da tribo é Cherokee. O relato que eu vou trazer é verdadeiro. Está registrado em um livro
de um amigo pastor meu de Goiânia, por nome do Nicolau G. Fonte. O nome do livro dele é Escarlate, vestido de escarlate sobre neve. E o relato, que é norte-americano, diz que a tribo Cherokee tinha por tradição, pastor Sérgio Lucense, de pegar os meninos na sua idade de 12 anos e os mandar para o meio da mata, para cima do morro, às 6 horas, às 18 horas, tinha que estar lá, no pôr do sol. Vendavam o olho dos meninos. Era um teste para ele ser um guerreiro. Quem passasse nesse teste era de fato um guerreiro. Então, quando aquele pai levava o seu filho, o filho despedia da mãe e subia ao morro. Iria ficar das 18 horas até as 6 horas da manhã, quando o sol nascesse. E só ia tirar a venda quando ele sentisse o brilho do sol. Ele não poderia tirar antes, porque não seria aprovado como guerreiro. Então um certo pai levou o seu filho, chegou no pé do monte, amarrou uma venda no olho do seu filho e o deixou subir ao ponto. Acendeu uma pequena fogueira, deixou o filho sentado e o pai se foi embora. A criança precisava ficar sozinha naquele lugar. Eu não sei que estado, que situação você está vivendo, mas guarde isso com você agora. Tem uma lição de Deus para você, porque Ele chamou você. Então aquele menino ouvia, a partir das 18 horas, o uivo do lobo, que viaja a pelo menos uma distância, chega a uma distância de 29 quilômetros. Mas ele, com os olhos vendados, nunca lhe foi tirado o conforto da sua mãe. Sempre esteve na casa do pai. Jamais alguém lhe tirou do conforto da casa do pai, da cama. Nunca dormiu uma noite fora de casa, nem fora da sua cama. Sempre tinha seu café da manhã, sua janta, seu almoço, um dia em horário marcado. Os seus irmãos juntos e toda a família junto com ele. Mas aquela noite aquele rapaz estava no alto de um morro cheio de matos e uivo de animais. E aí, quando ele ouvia o uivo do lobo se aproximando, porque ele era indígena, ele sabia que estava distante, mas aí o lobo já começou a uivar mais próximo. Aí ele percebia que os lobos começavam a debater e correr, e ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele dizia: eu não vou tirar a venda, eu não vou abrir os olhos. Então ele ouvia urso, ele ouvia animais e feras se aproximando, e ele via que aqueles animais não chegavam até onde ele estava, não subia aquela montanha, chegava perto e ia embora. E quando foi pela manhã, às 6 horas da manhã, o sol raia, e ele sente os primeiros brilhos do raio solar em seu rosto. Então ele tira a venda. Quando ele tira a venda, o pai dele estava sentado de frente com ele. Glória. Aleluia. E ele disse: pai, o senhor esteve aqui a noite toda? Ele disse: não. Enquanto você estava aqui, meu filho, estava ao redor do monte, todos os lobos e ursos, leões e feras eu enfrentei para eles não subirem e te devorar. Pai, e é assim com todo mundo, é assim com todo mundo, mas é um segredo. Aleluia. Aquele jovem passou no teste, querido. Eu não sei o que você está esperando. Deus tem um chamado na sua vida, mulher. Deus tem um chamado na sua vida, homem. E Deus não erra na sua escolha. A tua coração e a sua pastor está colocando na tua mão. O Espírito do Deus vivo hoje está encorajando você, dizendo para você: enquanto você peleja, o Pai Eterno está repreendendo demônios, laços do inferno, para não me atingir. Ao nome de Jesus, aleluia, Senhor. Eu quero destacar 2 coisas do chamado. A primeira coisa que o chamado tem é perda. A segunda coisa que o chamado tem é visão. O chamado tem perda e o chamado tem visão. Se falar de casamento, que não é o caso, você pode ver que o Senhor diz: o homem deixa em casa do seu pai e da sua mãe, uma perda. Unice a sua esposa.
Mas eu quero usar o capítulo 6 do livro de Isaías, o versículo de número 1. A parte A do versículo diz assim: e no ano em que morreu o rei Uzias, segundo historiadores, aí era um dos profetas, quem sabe um dos profetas que tinha familiaridade com a nobreza. A perda do rei era para Isaías realmente uma perda significativa. O chamado às vezes nos leva a perder. Eu estava no estado da Bahia, na cidade de Nova Redenção, no centro do estado, Chapada Diamantina, juntamente com a minha esposa, recém-casados, estávamos vivendo tranquilo. Ela, funcionária pública concursada na cidade de Andaraí, e eu, um homem que estava trabalhando como diretor-chefe de patrimônio do município de Nova Redenção, com portaria, tudo estava indo a mil maravilhas, até que uma certa feita, o Senhor disse para mim, queridos, olha que coisa extraordinária, arrume a tua mala e vai para Araguari, Minas Gerais. Eu já conheci a voz do Senhor e disse: Deus, como isso vai ser possível? Então, uma certa feita, o irmão me liga, Célio Silva, um grande pregador do estado de Minas, me liga e disse: capitão, eu disse: quem está falando? Ele disse: sou eu, Célio, você não me conhece mais não, rapaz? Como é que está as coisas? Eu disse: ô querido, beleza, eu estou chateado que a prefeita me tirou R$200 do meu salário, sem falar com a gente. Ele disse: tu também não tem coragem? Eu falei: o que tem a ver uma coisa com outra? Como assim, rapaz? Ele disse: se você tem coragem, atravessa a Macedônia e venha nos ajudar. Quando eu acabei de falar isso, o Senhor falou comigo: arrume-se e vai para Araguari. A minha esposa sentada no sofá: o que aconteceu? Eu tirei o celular e falei: Sérgio, chama a gente para ir para Araguari. Mas ele não chamou, você falou: vem para a Macedônia e nos ajuda, atravessa e nos ajuda. E ela disse: pode dizer assim, porque é de Deus, queridos. Deixamos tudo, arrumamos a mala, subimos para Minas, fomos para Araguari, recebidos na sede das Assembleias de Deus Missão, no pastor Luiz Marculino, saudoso Luiz Marculino. Mas nesta noite eu quero dizer para você o seguinte: eu perdi emprego, minha esposa perdeu a oportunidade de emprego que ela tinha, e nós saímos daquele lugar. E eu disse para minha esposa o seguinte: querida, quando nós tirarmos o pé do batente da nossa casa aqui em Redenção, vamos colocar o pé em seguida, não no chão, mas nas mãos do Senhor. E a partir de agora, perderemos a nossa identidade. Não sabemos mais a que estado pertencemos, nem a que cidade pertencemos, mas sabemos que estamos na dispensação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Queridos irmãos, quando nós vemos abraçar o chamado de Deus, existe perda, mas também existe visão. No capítulo 6, versículo 1, na parte B, Isaías disse: neste mesmo ano eu vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e as orlas das suas vestes enchia todo o tempo. Glória a Deus. Então, olhando para o Senhor, eu disse o seguinte, continua o texto de Isaías, a partir do versículo 1, capítulo 6. Ele disse: eu disse o seguinte: eis que vou perecer, porque os meus olhos já viram o Senhor, o Deus dos exércitos. E quando ele considerava isso, ele ainda disse: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós vimos três coisas na vida de Isaías. Ele olha para o Senhor e diz: este é o Senhor dos exércitos. Olha para dentro de si e diz: tem um lábios impuro. Olha ao redor de si e vê um povo necessitado. Deus não erra na sua escolha. E quando ele está considerando aquilo de joelhos ao chão, ele percebeu que os serafins rodeavam o trono do Deus vivo. Tinham 3 pares de asa, com 2 cobriam o rosto, com 2 os pés, e com as 2 centrais voavam e gritavam um para o outro: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. E quando ele está falando aquilo, ele percebeu que um serafim parou de cantar e vem do grupo e chega no altar de Deus e descola com uma tenaz, com uma pá, ele descola uma brasa viva do altar. Aleluia. E chega à boca de Isaías e unta a boca de Isaías com aquela brasa. E eu quero chamar a atenção para você ir depois e olhar do capítulo de número 1 de Isaías até o capítulo 5, ali chegando no 6, Isaías o tempo todo ele dizendo: ai da nação que faz isso, ai daquele que não sabe discernir a direita da esquerda, ai daquele que diz que o bem é mal, que o mal é bem. Então, quando ele está considerando aquilo no capítulo 6, ele diz: eu sou um homem de impuros lábios. Então o serafim voa com uma brasa, toca nos lábios de Isaías e diz: passada de ti foi a tua iniquidade. Quando acaba de falar isso,
o Senhor do seu alto sublime trono, cujas vestes enchiam o templo, Glória a Deus. bradou de lá e perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí Isaías já estava pronto, ele gritou e disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido irmão, Deus tem chamado para a sua vida, e a partir de hoje Deus vai mudar a sua história. Não pense que a sua vida ficará uma coisa corriqueira, porque Deus vai mudar a rotina da tua vida. Deus vai mudar a rotina de vocês aqui. O Senhor tem uma grande obra com vocês aqui, e no nome de Jesus Cristo quero afirmar e reafirmar: Ele não errou na escolha. Ele não errou na escolha. Ele não errou na escolha. A escolha de Deus aqui é real e vai esta região, porque o Senhor é poderoso e maravilhoso. Aleluia. Deus não errou na escolha. Aleluia. Eu sei que as horas estão indo embora. Eu vou para o terceiro tópico aqui. O segundo tópico dela. O segundo tópico da gente é Moisés e o peso do chamado. No capítulo 3 do livro do Êxodo, Moisés, com 40 anos de idade, Aleluia. vai para as terras e deserto de Midian, passou ali mais 40 anos e fechou os 80. Quando ele estava com 80 anos de idade, então o Senhor se manifesta a Moisés, e quando ele se manifesta a Moisés, eu destaco 3 coisas. A primeira, a sarça estava incandescente. Glória a Deus. Segundo, Deus pede a ele para tirar a sandália dos seus pés. Terceiro, o nome pessoal de Deus é revelado. Aleluia. Quando Moisés estava no deserto do Horebe, uma sarça, um pé de mato, estava incandescente de fogo. Moisés olhou para aquilo, e o estranho é que o fogo não deteriorava, não destruía aquela sarça. Você conhece, e eu estou feliz por você conhecer essa história. Então ele consigo disse: eu vou me aproximar. Ele disse consigo, na mente, ele disse: eu vou me aproximar e ver que mistério é esse. Então quando ele vai para dar o primeiro passo, o Senhor grita a ele: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é a terra santa. Aleluia. E quando Moisés ouve aquilo, ele se lembra dos dias do Egito e também dos dias de Midian, porque a cultura da época era tirar o sapato ou o chinelo ao entrar no lugar sagrado. Mas aquilo não era um templo. Aquilo não era um templo. Então o que Deus está falando para Moisés? Moisés, aonde eu estiver é lugar santo. Glória a Deus. Aleluia. Diga: Senhor, entra na minha casa e permaneça. Aleluia. Então quando Deus disse isso, ele tira a sandália dos pés, e uma voz brada de dentro da chama de fogo. Lembre-se que no começo do texto diz que é o anjo do Senhor com letra maiúscula, teofanicamente, a manifestação do verbo de Deus, Jesus Cristo, se manifestando ali, antes da encarnação do verbo. Não reencarnação, mas encarnação do verbo. Então quando ele está considerando aquilo, o Senhor brada e diz: Moisés, eu sou Deus. Já não é mais longe, está vendo? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos seus pais. E quando ele fala isso, ele acrescenta e diz: olha, venha, porque eu te chamei, eu te escolhi para uma obra. Glória a Deus. Qual obra, Senhor? Moisés, tu irás ao Egito, vai encarar o reinado de Ramsés, e tu vai tirar o meu povo Israel do Egito. Israel entrou, era 70 almas, 70 vidas no Egito, há 400 anos, aí era 430, mas de escravidão 400 anos. 400 anos atrás entrou e já era quase 3 milhões de pessoas.
já estava quase dominando o Egito. Mas era escravo, mentalidade de escravo, não tem condições de agir, porque se conforma com aquilo, de ser apenas escravo, de servir apenas conforme aquilo que ele for mandado, não tem capacidade de desenvolver. E Deus está dizendo o seguinte: eu não honrei a escolha. Eu sei que muitas das vezes você tem estado corriqueiro fazendo a mesma coisa, mas eu quero que você abra o seu coração e a sua mente, porque eu tenho um chamado exclusivo para a tua vida. Eu preciso que você entenda que eu quero te elevar, diz o Senhor. Queridos, enquanto Deus diz isso para Moisés, Moisés diz: Senhor, olha o que ele diz: Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Ele não estava falando que era carne. O hebraico diz ali que ele estava ganhando escapismo lógico para se desviar do chamado de Deus. Moisés conheceu a Israel e descobriu quem eram seus pais com 40 anos. E ele começou a passar a saber alguns segredos que existiam. Os filhos de Levi e os anciões de Judá, todos os anciões de líderes da tribo, só eles sabiam o verdadeiro nome de Deus. Imagine bem, Israel, eram só os líderes, os anciões. E quando ele ouvira aquilo, já estava agora com 80 anos de idade, 40 anos depois, ele disse: ah, tá. Então o Senhor quer que eu vá? Quer. Então me diz o teu nome. Porque eles vão perguntar qual é o nome do Deus de Abraão, de Jacó. E eu preciso falar para ele. Então o Senhor falou com ele o seguinte em línguas hebraicas: que transliterado direto do hebraico para o português ficaria assim: eu serei o que serei. Mas quando sai do hebraico e passa pelo grego, que vem pelo português europeu e que vem para nós, fica: eu sou o que sou. Mas quando Moisés ouviu aquilo ali, ele estava ouvindo o seguinte: Deus disse para ele: eu serei para você aquilo que você precisar que eu seja. Aleluia! Aleluia! Ei, queridos, isso é poder de Deus sobre a vida daqueles que aceitam o chamado do Senhor. Na hora que eles estão apertados, aperreados, igual Moisés estava, Faraó e o exército atrás, Mar Vermelho na frente, Moisés começa a clamar, o povo murmurando, Moisés gritando a Deus. E Deus disse: Moisés, para com isso, faz silêncio. O que foi? O que é que tu queres? Ele disse: Senhor, o inimigo está vindo e só temos o mar na nossa frente. Ele disse: Moisés, o que tu tens nas mãos? Oh, glória! Agora, toque nas águas. Glória! Quando você estiver apertado, aperreado, cercado pelo seu adversário, lembre-se só disso: em algum lugar aqui, Deus preparou um caminho para você. Aleluia! Mas como encontrar o caminho? Aí você fala: não, Deus já me deu a condição para entrar por essa porta, para abrir a porta. Querido, Deus não erra na escolha. Aquele a quem Deus enviou, Ele dá poder para vazar qualquer barreira, qualquer obstáculo, porque Ele é o Senhor da vida, é o Deus das nossas vidas. Aleluia! Graças a Deus! Aleluia! 20 horas e 5 minutos, e eu tenho tempo para o que eu quero fazer para a glória do Senhor. Ei, diga: Jesus é bom! Jesus é bom! Queridos, e Moisés sai do Egito, apacentando quase ou mais de 3 milhões de pessoas. Acaba de passar no Mar Vermelho, pastor Sérgio, e quando ele chega no deserto de Refidim, diga Refidim, significa lugar de descanso. Aleluia! Aí era como que Moisés gritara aos anciões: anuncia ao povo de cada tribo e pregue que Refidim é lugar de descanso, nós iremos descansar. Aí quando Moisés desce as tendas, Israel para poder descansar. Então eles ouvem um barulho, carros, glória, cavalos e gritarias. Amaleque se aproximava, meu Deus, armado até os dentes, para lutar contra 3 milhões de pessoas, entre mulheres e meninos. Lembre-se que, com exceção de Moisés,
Moisés, todo o resto era escravo, cansado. Aleluia, aleluia. Tem dias que nós paramos e dizemos: Senhor, eu não aguento mais. Meu Deus, eu estou preocupado, parece que eu não vou superar. Parece que esse negócio vai me matar. Meu casamento vai ser destruído. O meu amor pela minha esposa, pelo meu esposo está sendo consumido. Senhor, eu preciso de uma ajuda. Tem dias que você não sabe nem como fazer, mas Deus não olha para o teu cansaço. Deus não olha para as tuas limitações. Ele olha para o propósito dele na tua vida. Glória. Queridos, ouve isto que você deve fazer. Glória a Deus. A Bíblia diz que Moisés chamou Josué e disse: Josué, meu filho, você vai separar Aleluia. homens, os mais valentes, mais fortes, os mais resistentes que você vê, e levem eles para a batalha contra Amaleque. Eu vou fazer uma analogia. Aí quem sabe Josué disse: meu Senhor Moisés, como eu vou liderar esse povo? Escravos e armas. Alguns tem algumas espadas aqui que trouxe lá do Egito, mas ninguém tem mais nada. Pega paus, pega ponta de espeto, pega pedra, vai para o campo. Eu vou ao monte, mas e Arão, vou orar do monte. Aleluia. Quando eu estiver orando, vocês vão vencer a batalha. Glória. Como Moisés consegue convencer Josué de que a palavra dele era mais poderosa do que as armas do inimigo Amaleque? Como, querido, você acaba de ser chamado para fazer algo e Satanás se posiciona com o exército preparado? Tem pessoas no teu caos, pessoas poderosas e você não tem como vencer. Saiba que agora o Espírito te dará uma direção em nome de Jesus. Aleluia! Queridos irmãos, e quando Moisés sobe ao monte, Hur e Arão estava com ele. Moisés levantava a mão, tendo em uma das mãos a vara que era do mar vermelho. E quando ele começou a orar, ouve isso, quando ele começou a orar com as mãos levantadas, então Israel, um monte de escravos, começa a vencer Amaleque. E Amaleque começa a perder homens, e homens caindo na batalha, e era inexplicável. Mas aí Moisés era muito forte. Moisés ali muito forte, os braços pesados. Ele baixou os braços um pouco para descansar e sacudiu os braços assim. Eu que estou falando, certo? Ele sacudiu os braços, dando descansado um pouco. Ele deu uma girada. Quando ele olha, Israel já estava perdendo o homem no meio da batalha. Aí Arão gritou: Moisés, levante o braço. Ele levantou. Aí Israel começou a vencer a batalha. Aí ele disse: tem um segredo aqui, Arão e Hur. A minha mão tem que estar levantada em intercessão pelo povo. Eu tenho uma profecia, eu tenho uma palavra no coração do rei para viver, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Levante as mãos direitas. Glória a Jesus. Esta é a profecia, esta é a palavra que o Senhor me manda dizer essa noite. Nas mãos da igreja está o futuro do país. O Espírito de Deus está dizendo essa noite que a igreja pode mudar a direção do país. Aleluia. Vamos Glória. a questão de Moisés, para nós sabermos como. Guarde isso. Diga: Senhor, eu creio. Senhor, eu creio. E a minha oração A minha oração está direcionada ao teu coração. E o teu Espírito está me ajudando. Porque não sei pedir como convém. Aí Moisés levantou a mão. O povo começou, Israel começou a vencer Amaleque. Glória. Moisés disse: Arão, não dou conta não, moço, eu estou com o braço, está morrendo, meu braço está arrasado. Quem não sabe disso? Arão mais burro pegou uma pedra, colocou assim e disse: Moisés, senta. Glória. E quando sentou, Arão pega num braço de Moisés uma vara e levanta. Pega outro e levanta e diz: Moisés, dê o que der. Glória. Enquanto Israel não vencer com Josué ou Amaleque, nós soltaremos as tuas mãos. Aleluia.
Parece que eu vou puxar uma bracinha aqui para o pastor Sérgio, né? Mas se vocês pegarem na mão desse homem, acreditar na visão dele, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias de misericórdia. Aleluia. Queridos, vamos lá. Graças. Glória. Diga assim, pastor Marcelo, nos mostra a realidade. Sérgio Inocência, pastor abençoado que nos trouxe esse lugar. Como, literalmente, escravos, sem tática militar, sem treinamento de guerra, vai vencer o exército de Amaleque. Segundo essa história, todas as nações que temiam Amaleque eram chamados de ratos do deserto. O deserto era fichinha diante de Amaleque. Então, o que nós podemos deduzir? Deduzimos que o Senhor chamou o líder dos arcanjos e disse: Miguel, vem aqui. Daqui a algumas horas, Israel vai estar em Refidim. Está vendo essa caravana que está andando lá? O deserto próximo. Vai estar em Refidim. E Amaleque, está vendo? Está se arrumando e vai encarar Israel ali. Quando meu servo Moisés subir aquele monte, ele vai subir naquele monte. Quando ele subir naquele monte, ele vai levantar a mão. Quando ele levantar a mão, tu dá ordem aos arcanjos para batalhar a favor de Israel. Glória. Eles não vão ver vocês, mas vocês vão derrubar um por um dos Amaleques. Enquanto Moisés estiver com a mão levantada, então vocês acham. Quando Moisés estiver com a mão levantada, você dá ordem: arcanjos, avante! E com eles vocês vão lutar, porque essa peleja não é dele. Aleluia. Eu chamei eles, eu tenho responsabilidade. Glória. Eu não vou deixar, Miguel, eles só. Glória. Porque eu chamei, eu os tirei das suas casas e eu estou com eles no deserto. Glória. E quando Moisés levantava a mão, levantou a mão pela primeira vez, os arcanjos dos céus, o líder dos arcanjos, chegou a nossa para vocês. É claro que vocês já ouviram alguém, porventura, dizer, grandes homens já até, respeitados, dizer que só existe um arcanjo, e existe curso teológico que diz isso. Só que quando você chega em Colossenses, eu sou professor de teologia por misericórdia de Deus, certo? Quando você chega em Colossenses 1, versos 16, fala de toda a criação angelical. Aí está lá uma classificação de anjos também, não mencionada mais na Bíblia. E entre eles estão os arcais, são arcanjos, está no plural. Está no grego koiné, está no plural. Então vamos voltar para o nosso raciocínio. Quando Moisés sobe o monte e levanta a mão, dos céus, da porta da entrada, Miguel brada, ele diz: arcanjos, avante! E eles desceram em voo rasante. E ó, provavelmente Miguel ficou de pé do lado de Moisés e Uri de Arão. O repete a mão. Oh, glória. Um anjo com, obviamente, 7 metros de altura a 8 metros de altura, largo, forte. Ele tem uma série de emblemas sobre ele. E é provável que o Miguel não seja o nome dele. É provável que Miguel seja um título que Deus lhe colocou. Quando ele ainda no Éden, antigo, no princípio da criação, antes da criação do homem, ele disse para Lúcifer: como é aí o teu negócio? Tu quer o quê? E Satanás, então, Lúcifer, um anjo de luz, lhe disse assim: eu serei semelhante ao Altíssimo. Ele disse: olha, pera. Querubim cobridor de 6 asas, para aí. Eu não acredito que alguém possa ser igual ao nosso Criador. Nunca vimos a sua cara, ele nos criou, nos colocou aqui. Eu não acredito. Então, quando ele estava considerando aquilo, Satanás disse: espera aí. Aí tem então um querubim cobridor de luz. Espera aí, quem está comigo? Digamos que fosse 1000, só para a gente ter porcentagens exatas. Então, quando quem está comigo? 300 anjos se posicionaram e disse: estou com Lúcifer, nós conseguimos sim vencer. Esse Deus que nos fez esconde, esse que era pequeno. A fonte de poder dele tem que ser escondida, que nós vamos tomar. Então 700 anjos gritaram: estou com o arcanjo principal, o primeiro príncipe. E aí quando acontece isso, eu estou fazendo conjectura, por gentileza. Se o seu pastor estiver no estúdio e disser: pastor, meu filho não é assim, calma, acredite no seu pastor, fique tranquilo, não vai ter problema. Mas diz
assim, o pastor Marcelo fez uma conjectura, ou seja, uma analogia tecnológica. Então, quando está naquele problema todo, que eu vou falar sobre um anjo chamado Gabriel, então Deus chama Gabriel e diz: Gabriel, tudo bem, está tendo alvoroço da congregação lá no meu monte santo, o que aconteceu? Então Gabriel disse: Senhor, não, espera lá, está uma ideia, vendeu uma ideia de que vai vencer o Senhor. Tá? E o primeiro príncipe, o arcanjo lá, o primeiro dos arcanjos, se levantou e disse que não. Como é que está a situação? Ele disse: 300 com Lúcifer, 700 com Miguel. Ele disse: diga Miguel que só quanto, diga o arcanjo principal que só quanto vão para cá. Aí os anjos foram para o céu. Era assim o projeto do Éden com Adão e Eva, antes de sair do Éden de pecado. Então, chegaram: Senhor, vem cá, o que é que você disse? Que ninguém pode ser semelhante a mim? Sim, Senhor. Sim, Senhor. Traz. E trouxeram. Glória. Um galardão, uma espécie de patente militar das mais altas. E colocou nele. E aquilo reluz e aparece o nome. Quem é igual ao Altíssimo? Esse é o nome de Miguel. Ninguém é igual a Deus. Quem é igual? Ele tem uma nação no nome dele. Então ele sempre de pé diante de Judá e Moisés, recebe a nação de Israel depois para cuidar dela. Deus está cuidando, batalhando agora nesse momento. Então, Moisés orando, Israel prevalecendo. Aí quando Moisés levanta a mão, está com a mão levantada. A primeira vez que ele disse: eu vou descansar aqui um pouco aqui. Quando ele abaixou a mão, Miguel grita: arcanjos, descansar. E aí Josué sozinho batalhando com os homens. E perdendo, morrendo gente. Moisés levanta a mão. Quando levanta a mão, Miguel grita: avante. E os arcanjos batalham entre eles. Eles não vinham, mas havia uma força poderosa de Deus agindo a favor de Israel. Então eles prevaleceram e venceram a batalha, porque oravam, porque prevaleceram em oração. Você não pode parar de orar, você não pode deixar de buscar a presença do Senhor, você não pode deixar de clamar a Deus. É na oração que temos vitória. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus não erra jamais no seu propósito e naquilo que ele escolhe. João Batista, o segredo da escolha. Vamos fechando. Eu estou lendo top. João Batista, o segredo da escolha. Lucas 1, versos 5 ao 7. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abiás, e cuja mulher era das filhas de Arão, este da história de Moisés, e o seu nome, o nome de sua mulher era Isabel. Sexto, e eram ambos, Zacarias e Isabel, justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, eles não tinham filhos. Zacarias e Isabel não tinham filhos porque eram estéril, e ambos eram avançados em idade. Verso 9: segundo o costume sacerdotal, coube a Zacarias em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, João, o Batista, o segredo da escolha. Aleluia. Quando Zacarias, vestido já de sacerdote, porque a turma dele apresentaria o sacrifício aquele dia, entraria no templo, ele foi escolhido para isso. Naquele momento, a sorte caiu sobre ele, era escolhido por sorte. Então ele entra. Quando ele entra, estava só ele e o altar. Do lado direito do altar estava um ser celestial. E quando aquele ser celestial olhou para ele, e Zacarias olhando para o ser celestial, Zacarias se assusta. E aquele ser celestial, que era um anjo, disse: Zacarias, não temas, Deus ouviu as tuas orações. E quando ele disse isso, aquele anjo acrescentou: a tua mulher é estéril, mas Deus a visitará, e ela dará luz a um filho. Então Zacarias diz: como pode ser isto? Todos nós temos aqui
um questionamento para fazer a Deus acerca do nosso chamado. Não, eu já tive um momento, pastor Sérgio, de perguntar: Senhor, tu me chamou mesmo? Verdade. Mas que situação é essa? Isso deve ser de mim mesmo. O Senhor tem misericórdia de mim. E Zacarias disse: como isso é verdade, como eu posso saber, queridos? Quando esse Zacarias disse isso, você vai ler lá, em Lucas capítulo 1, você vai ler. Você sabe o que aquele ser celestial disse? Disse o seguinte, irmão: eu sou Gabriel, assisto diante de Deus. E tudo vai ficar mudo agora, querido. Parece que ele não estava, sabe, com aquela palavra direta de Deus para entregar. Parece que foi algo que fluiu dele. Eu não vou entrar nesse mérito, mas o que dá para entender é que Zacarias sabia quem era, por nome, ele sabia quem era esse ser celestial, qual é a atividade dele, porque ele reivindicou o conhecimento de Zacarias. O anjo Gabriel reivindicou um conhecimento que já havia em Zacarias. Eu sou Gabriel, que em hebraico é, fique calmo, tá bom? Em hebraico quer dizer homem de Deus. Difícil? É difícil entender. Eu entendo. Nem eu entendo. Aí quando ele disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, tu vais ficar mudo. Zacarias ficou mudo instantaneamente. Queridos, mas daí ele sai do templo. E quando ele sai, todo mundo olhou para ele. Ele estava atemorizado, atônito, com Zacarias, o que aconteceu? Zacarias, o que é? Não tinha mais voz. Não tinha mais voz, não sabia mais falar. Estava mudo. E ali, Isabel ficou gestante. Quando nasce João, e Eucana, quando ele nasce, o Senhor se manifesta, e no meu ponto de vista apenas, Deus mudou a ordem sacerdotal. Porque o sacerdote deveria ficar no templo, não poderia sair, porque ele ia servir no templo. Sabe o que Deus disse para Zacarias e Isabel? Sai daqui, vai para o deserto, e vai para aquele dos essênios. Esse menino vai ficar no deserto, e eu vou revelar a nação de Israel no meu tempo. Aleluia. E nesta questão está João no deserto, segundo os historiadores, viveram com os essênios, uns caras, uns sacerdotes, uns caras aparentemente rebeldes. Então naquele momento, 20 horas e 25 minutos, então naquele momento, Zacarias já vê seu filho grande, João já na idade de homem, vendo a profecia através dos essênios. Então ele vem, porque Deus manifestou ele e disse: agora, João, você vai para o Rio Jordão. Vai chegar um homem com aparência de 30 anos para você batizar. Ao você vê-lo, vai descer o meu espírito em forma de pomba e pousar sobre ele e permanecer. E quando o espírito permanecer, você sabe que esse é o meu cordeiro que tira o pecado do mundo, é o meu verbo. Aleluia. Glória. Aí naquele momento, Glória seja dada. naquele momento, João Batista está batizando ali, chama de Batista, mas na assinatura dele não é Batista, porque ele organizou o batismo, João o batizador. E quando ele está no Jordão fazendo batismo, o pessoal vindo se convertendo à nova mensagem que ele estava trazendo. Mudou o sacerdócio, percebe aí? Mudou a atividade sacerdotal, é pregar e batizar, entendeu, pastor Sérgio? Entendeu aqui, queridos? Não adianta reclamar não, é assim que acontece, é Deus agindo. Então ele batizando um dia, lá vem Jesus. E quando Jesus chega diante dele, Shalom Adonai, ele, Shalom, vim para me batizar. Quando ele disse, vim para me batizar, ele olhou, o Espírito já rasgou o céu e pousou nos ombros de Jesus. Ele disse, espera, eu careço de ser batizado por ti, tu vem a mim. Sabe o que Jesus fez agora? Está nos dando uma missão de submissão à liderança.
O Criador de todas as coisas se prostra no sentido de se curvar, viu? Se curva a autoridade de João e de João. Vou falar em palavras bem mais claras, mais literárias. João, a unção e o poder do meu Pai está sobre ti. Nesse momento, tu é o líder, eu vou ser batizado e depois começa o meu tempo. Deixa por enquanto para que a justiça se cumpra. Então o Senhor se curva, reconhece a liderança de João Batista, reconhece o governo de João Batista, a unção de Deus sobre ele. E o que é que acontece? Naquele momento, ele disse tão bem. Então levou Jesus ali as águas. E tem alguns rabinos aí dizendo que não entra nas águas para batizar as pessoas, tá certo? Não entra nessa história, nós não somos israelita e também não somos gentil, nós somos igreja. Okay? Então entrou para batizar, a Bíblia diz que saiu João Jesus da água, então entrou os dois. Então entrou, batizou Jesus. Quando ele levanta, o céu se abre. Os olhos espirituais. E a voz que vem é: este é o meu filho amado. Em quem me compraço. Glória. Aleluia. Eu quero pedir a igreja para se colocar de pé, Jesus. Quero pedir a igreja para se colocar de pé, a autorização e a permissão do nosso pastor. Queridos, tem alguém aqui essa noite que ainda não é cristão, ainda não está mais servindo na igreja? Tem alguém essa noite que para aceitar Jesus como Salvador da sua alma? Tem alguém essa noite que diz: o Senhor tem um chamado na minha vida, eu quero entregar o meu chamado ao Senhor? Tem alguém aqui nessa noite que tem negado o chamado de Deus? Pode vir à frente para nós orarmos por você e fazer com que Deus abra a tua mente, te dê força e coragem para poder prosseguir nessa jornada. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Glória seja dada. Amados, nos 28 minutos eu quero agradecer ao pastor, a todo o ministério, a amada igreja, pela confiança, por parar para me receber e me ouvir neste momento. Olhe por mim, Deus me dá graça, um pouco cansado, semana toda ministrando e agora para ver ministrar novamente. Mas acredito que o Senhor Jesus Cristo falou com vocês do que precisava ser comunicado. Amém? Amém. Então, ajude o líder levantando as suas mãos para fazer as coisas, porque tem hora que ele vai cansar. Os braços doem, o coração às vezes machuca. Ajude levantando as suas mãos, dizendo: meu líder, meu pastor que Deus me deu, eu estou contigo e não vou te deixar até que tenhamos junto cumprido o propósito do Senhor. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém essa noite? Amém. Glória a Deus. Alguém para aceitar Jesus essa noite, vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que vai aceitar Jesus, voltar para Jesus, uma criança, um jovem, um adolescente, para Senhor do Senhor. Por favor, não deixa a timidez tomar conta de você, não deixa a meleque te parar. O Senhor tem anjos aí do teu lado e quer te dar vitória. Essa noite quem quer receber Jesus como Salvador da sua alma e dizer o seguinte, quer dizer o seguinte: chamar a existência aquilo que você deseja, porque o Senhor é poderoso. Não tenha vergonha não, nem timidez. Eu estou aqui sobre o estado de Goiás, vou orar por você, tá certo? E vai ser um prazer imenso ter você como um filho na fé. Amém? Aleluia. Se não tem, amém. Então o Senhor Jesus Cristo te deu outra oportunidade. Glória a Deus. Louvado, engrandecido é teu santo nome.